Meu segundo exemplo que eu quero trazer para você, o segundo exemplo é Ezequias. Falei dele ontem e vou falar dele hoje de novo. Ezequias tem a oração com alinhamento e ele tem em sua oração argumentos justos diante do Senhor. O que, pastor? Ezequias teve alinhamento e argumento justo. Se nós lermos lá Isaías 38, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e devoção sincera. Enquanto isso, o profeta Isaías, ele recebeu a palavra de Deus. Disse a ele: volte e diga a Ezequias: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Qual foi o alinhamento de Ezequias? Qual foi o foco de Ezequias? Ezequias, ao receber a notícia da sua morte iminente que estava chegando diante dele, Ezequias, ele olhou, focou em dois pontos. Duas coisas que Ezequias focou: o isolamento total, ele se afastou de tudo, virou o rosto para a parede, fechou os olhos para o diagnóstico do mundo, ele esqueceu o natural, ele focou no espiritual e apresentou um memorial diante de Deus e disse ao Senhor que ele não aceitava a sentença sem antes recorrer ao tribunal da graça. Mas, pastor, Jesus trouxe a aliança da graça depois que ele morreu na cruz. Não, queridos. A aliança da graça, ela existe desde o Éden, desde o jardim. A única coisa que Jesus fez foi morrer por nossos pecados na cruz do Calvário. E a aliança da graça, a morte de Cristo Jesus na cruz, o maior favorecido da morte de Jesus na cruz foram os judeus, porque Jesus cumpriu algo que os judeus jamais poderiam cumprir. A aliança do judeu era uma aliança impossível do judeu cumprir. E aí Jesus morreu na cruz para cumprir a parte do judeu. Mas a aliança da graça, ela está conosco desde o jardim do Éden. Aprenda isso. A morte de Cristo na cruz nos ajudou, nos beneficiou sim. Mas o maior beneficiado disso são os judeus, que se aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, desfrutarão abundantemente mais do que eles já desfrutam das promessas do Senhor. Tá? Não se esqueça disso. E eu quero trazer para você, se você abrir lá no Salmo de número 6, do verso 6 ao verso 9, em resumo, o salmista diz que está exausto de tanto gemer, de tanto clamar diante do Senhor. E ele diz ali que o Senhor ouviu o clamor dele. E o Senhor aceitou todas as petições da oração que ele fez. Da mesma maneira que Ezequias fez, se colocando diante do Senhor, esquecendo do natural, focando no espiritual. Aqui o salmista fez a mesma coisa. O salmista diz que estava exausto de tanto se humilhar, de tanto gemer diante do Senhor. E aqui ele diz que o Senhor ouviu o clamor dele. E o Senhor aceitou a oração dele completamente. Da mesma maneira que Deus ouviu a oração do rei Ezequias.